Bom dia, aqui é o pastor Eliezer Martins da Costa Júnior, eu sou pastor da Quinta Igreja Presbiteriana de Suzano. Hoje estou aqui para poder meditar na palavra do Senhor com você. Nós vamos fazer diferente hoje. Hoje vocês estão percebendo que vocês não me verão. Então eu vou estar passando alguns slides hoje do estudo, tá? Que eu creio que é de grande importância sempre estudar a palavra de Deus, mas principalmente esse tema, devido ao que nós temos hoje enfrentado. Então, como o cristão ele deve agir hoje, na situação que nós estamos vivendo, uma situação mundial. Então, eu quero nesta manhã com você meditar sobre o seguinte tema, no seguinte texto também. Como os cristãos devem enfrentar o isolamento social. Não quero entrar aqui em discussão, tá? Se é correto ou não. Esse não é o nosso tema, não é nossa discussão. Isso aí eu deixo para os especialistas, tá bom? Mas eu quero aqui mostrar que isso é uma realidade. E como nós cristãos devemos enfrentar esta realidade. É uma realidade que você está na sua casa, muitos não podem trabalhar, muitos estão trabalhando na sua casa, em home office, como eu, e outros estão trabalhando em períodos menores, tem empresa que está dando férias para os funcionários, então está havendo um isolamento social. Como vamos enfrentar como cristãos? Como você deve enfrentá-lo? Né? Essa questão que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo. E eu quero convidar você a meditar comigo no Salmo 142. E nós vamos ver aqui como Davi também enfrentou um momento que ele teve que se isolar também, fugindo realmente ali do rei Saul, que é o Salmo 142. Vamos ler esse salmo? Acompanhe comigo na sua Bíblia, tá? Então abra sua Bíblia comigo aí e vamos ler o Salmo 142. Assim diz a palavra de Deus: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculto uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizestes este bem. Então, como nós devemos enfrentar esse momento de isolamento social? Davi estava passando aqui por um momento de também de desalento, de desencorajamento. E uma dessas ocasiões foi quando estava se escondendo de Saul em uma caverna. É a circunstância que esse salmo é escrito. Então podemos notar aí que esse servo do Senhor, então ele clama ao Senhor para ajudá-lo, para socorrê-lo. E a primeira coisa que como cristãos devemos fazer, e que o texto nos ensina, diante do isolamento social que estamos enfrentando hoje, é nós vivermos em oração. Nós buscarmos a Deus em oração. Então, diante desse isolamento, você tem mais oportunidade de orar ao Senhor. Davi diz aqui no versículos 1 e 2: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Então, Davi, ele reconhece aqui que certamente quem poderia ouvir a sua voz com clareza realmente era o Senhor Deus. Ele estava numa situação ali que estava escondido numa caverna. Num lugar, se fosse achado, seria um alvo fácil, uma presa fácil. Mas também era um ótimo esconderijo também para poder falar com Deus. Porque ele poderia falar somente que Deus estava ouvindo. Não precisava falar alto, orar alto,
Deus estava ouvindo a sua oração. Davi tinha acesso para falar com Deus. Então Davi tinha esse relacionamento pessoal com Deus, que ele poderia realmente, que ele pode falar dessa forma. Diante dele, ele fazia o seu lamento, o seu clamor. E pede ao Senhor que realmente esteja atento ao seu sofrimento. E Deus está atento ao nosso sofrimento. Deus está atento ao seu sofrimento, meu irmão. Então, ore, busque a Deus em oração. Ele sabe o que você está passando. Faça a oração, Senhor Deus. Os servos do Senhor nas lutas, nos momentos mais difíceis, eles buscaram a Deus em oração, clamaram ao Senhor em oração. Assim, Davi aqui na sua oração, ele abre seu coração diante de Deus e narra seus sofrimentos. Então, meus irmãos, nós também temos que narrar os nossos sofrimentos a Deus. Não que ele não saiba, ele sabe todas as coisas, sim. Ele sabe tudo. Mas a Bíblia diz em Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o versículo 7 também fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai realmente encher o seu coração. Então, nós oramos para que a paz de Deus encha nosso coração. Não é para dar conhecimento a Deus daquilo que estamos passando, mas é para que a paz de Deus somente encha o meu coração e o seu coração. Então, a primeira coisa que aprendemos nessa questão que estamos enfrentando do isolamento social, que temos que viver em oração. Temos que ter uma vida em oração. Em segundo lugar, que nós aprendemos nesse texto, que também os cristãos devem enfrentar o isolamento social, na certeza do cuidado de Deus. Os versos 3 e 4 diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculto a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então, o risco de Davi correr com seus homens aqui nessa caverna era comparado aqui o texto fala, né, de uma armadilha, me oculta uma armadilha. Então, é um risco como se fosse um animal mesmo, desavisado, que anda entre armadilhas, né, invisíveis para ele, mortais. Então Davi está se sentindo assim. No caminho por onde eu ando, eles escondem armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, não há quem se importe comigo. Não há ninguém que se interesse por mim. Então Davi, ele vai buscar socorro em Deus, na certeza do cuidado de Deus. Então Davi fala no versículo 4, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem lugar de refúgio. Então Davi busca refúgio no Senhor, Davi ele vai no Senhor, porque é o Senhor que é o refúgio dele. Então, não é sem razão aqui que no início do verso 3, parece que expressa assim um desânimo que estava sentindo naquele momento. Uma pessoa realmente que estava cansada. Ele fala, quando dentro de mim me esmorece o espírito. Então, Davi busca o Senhor no momento de lutas, no momento que ele estava perto de desistir de tudo. Mas Davi mantém o seu ânimo, baseado no fato que Deus não apenas escuta seus servos em oração. Então, você, primeiro momento, nós vimos que nós oramos, clamamos. Mas Deus, ele escuta e ele também protege os seus filhos em todas as circunstâncias. Então, ao desanimar, se você estiver desanimado nas situações que você está vivendo hoje, se você estiver realmente aí triste, desamparado, tenha certeza do cuidado de Deus. Se você está clamando, tenha certeza que Deus vai cuidar da sua vida. Não entre em desespero, não entre em tristeza profunda, mas confie em Deus. Confie no cuidado de Deus. Então, como você está enfrentando esse isolamento? Eu sei que todos têm desejo de ver pessoas, de conversar, de abraçar, mas como cristãos, devemos enfrentar esse isolamento em oração, em primeiro lugar. E na certeza que Deus cuida de nós. Mas também tem uma outra lição que podemos aprender nesse texto. Nesse isolamento social, nós também vamos conhecer mais quem é nosso Deus, conhecendo mais quem é o seu Deus. Então, é o momento que nós conhecemos mais ao nosso Deus ainda. Veja o que diz o texto, versículos 5 e 6.
A ti clamo e digo, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então veja, no momento de aflição, no momento de lutas, nós passamos a conhecer mais quem é o nosso Deus. É nesse momento que nós podemos notar alguns atributos de Deus em nossas vidas, por exemplo, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus sobre nós, o Deus que é imutável, que garante que estará conosco todos os dias. É nesse Deus que nós confiamos, o nosso refúgio, Deus diz aqui. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Então, não importava qual fosse o tamanho do exército de Saul, Deus era refúgio de Davi. Deus estava com ele. Só ele poderia livrá-lo daquele momento. Então, Davi diz aqui também que Deus é soberano, porque ele refere-se ao Senhor também no versículo 5 assim: és a minha herança na terra dos viventes. Então, o Senhor é minha herança, Senhor. Eu posso perder todas as coisas, mas eu tenho o Senhor como a minha herança. Então, se você, meu irmão, meu amigo, nesse momento está enfrentando também lutas por causa do seu emprego, lembre-se que esse momento é o momento de você conhecer mais quem é seu Deus. Nesse momento que você conhece quem é Deus. Nesse momento de lutas, muitas vezes, as pessoas se afastam de nós. Mesmo quando nós estamos, né, com a nossa situação normal, cada um podendo visitar a casa do seu amigo, do seu irmão, ir na igreja, no trabalho, mesmo nesse momento, as pessoas se afastam quando nós estamos com problemas, mas Deus não. Deus, ele sempre está presente conosco. Nós temos que buscar força em Deus. Não busque força em você mesmo. Não que ele queira tirar forças dentro de você, que você não tem forças, mas Deus tem força. Busque lá fora em Deus a força. Busque no Senhor Deus a força para a sua vida. É isso que você deve fazer nesta manhã. Reconheça tudo que Deus fez e se lance no braço do Senhor. Davi fala que atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Então Davi se sentia fraco e fala: Senhor, atende o meu clamor, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então toda a situação que vivemos, nós olhamos para essas situações e sabemos que elas são mais fortes que nós. E nós, por causa de um vírus, coisa mínima, nós podemos morrer. Mas conhecendo quem é Deus, nós buscamos proteção nele, somente nele. Os cristãos são atingidos? Sim, são atingidos sim por esse vírus. Conheço pessoas que foram atingidas, mas mesmo assim estão confiando em Deus. Estão conhecendo mais quem é seu Deus. Então você nesta manhã também está passando por lutas, por esse momento. Saiba que é o momento de você, que Deus vai se revelar quem Ele é para você mais ainda. Ele se revela todo dia para nós, mas agora ele se revela mais ainda, mostrando a sua misericórdia para conosco. E em quarto lugar, também o texto nos ensina que esse isolamento social deve nos preparar para servir. O texto diz assim, versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Então, nós estamos hoje isolados socialmente, mas devemos nos estar preparando-nos para servir ao Senhor e aos nossos irmãos, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Então Davi aqui não entregou os pontos, não ficou culpando o Senhor pelos problemas, não ficou aqui usando esse pretexto para não ter comprometimento de seguir o caminho de Deus, cumprir a sua vontade. Muitas vezes usamos esses momentos para falar: eu não posso fazer isso ou aquilo. Não, Davi aqui estava também querendo se preparar, estava preparando-se para servir. Ele fala: que eu te dê graças ao teu nome, Senhor. Eu desejo sair vivo daqui para anunciar as tuas grandezas, para testemunhar do Senhor quando sair daqui. Então, o objetivo de Davi era proclamar a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus àqueles que temem ao Senhor Deus. Então, esse é um objetivo também de nós estarmos também em casa. Temos esse isolamento social como cristãos. Então, veja, muitas vezes eu e você somos levados a pensar que
precisamos ficar reclamando, murmurando. Não, como cristãos, devemos saber o propósito de tudo isso. Qual que é o propósito? É para glorificarmos o nome de Deus. Deus, Ele está deixando você nesse momento na sua casa, está deixando você muitas vezes separado dos seus queridos, famílias que não podem se encontrar, amigos que não podem se encontrar, mas Ele quer nos ensinar algo. E nesta manhã, eu coloquei algumas coisas que Deus quer nos ensinar. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar, então, é nós buscarmos a Ele em oração. Servimos a Ele em oração, todos os dias. Faça isso. Em segundo lugar, nós vamos ter a certeza que Deus cuida de nós. A certeza que Deus está cuidando de nós. Em terceiro lugar, nós vamos conhecer mais quem é o nosso Deus. Que o nosso Deus é refúgio. Que o nosso Deus é misericordioso. Que maravilha conhecer esse Deus mais profundamente, como eu e você hoje podemos o conhecer. E também nós vamos estar preparados para servir. Quando sairmos das nossas casas, quando nos encontrarmos, irmãos, nós vamos estar preparados para servir uns aos outros. Como é triste nós sabemos que pessoas, irmãos, vocês não querem ir na igreja quando estão bem, estão com saúde, estão fortes, vigorosos. E agora estamos nessa situação que não podemos nos encontrar. Então é momento de cada um de nós refletirmos sobre essa situação e tirarmos lições para nossas vidas. E que lições? Oração, cuidado divino, Deus cuida de nós. Conhecer mais o nosso Deus e nos preparar para servir. Faça isso nessa manhã. E teve alguém que fez isso por nós um dia, Cristo Jesus. Cristo Jesus orou por nós, intercede por nós. Até hoje, graças a Deus por isso. Cristo intercede por mim e por você. Cristo, realmente, Ele cuida de nós cada dia mais. Cristo veio aqui e mostrou para nós quem é Deus. Ele é a exata expressão de Deus, Cristo Jesus. A exata expressão de Deus, Ele esteve aqui no nosso meio. E também, Ele veio servir. Nós hoje também temos que estar preparados para servir. Então, diante desse isolamento social, como cristãos, possamos aprender isso nesta manhã. Essas 4 coisas, possamos aprender e aplicar em nossas vidas mais e mais. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã meditar na Tua Palavra. Te louvamos porque o Senhor, Pai, é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é o Deus misericordioso, é o Deus que nos ensina nesta manhã que temos que buscar o Senhor em oração, que temos que buscar o Senhor, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Temos que buscar o Senhor porque o Senhor, Pai, nos revela quem é Deus, Senhor. E também, Pai, nosso Senhor está nos preparando para servir ao Senhor mais e mais, Pai. Então nós te louvamos por isso, te agradecemos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos agora ouvir um hino que fala sobre esse tema. Ouça com atenção esse hino, porque é um hino que fala sobre esse salmo também. Diante dele